voto no casamento católico? Muitos noivos nos procuram com esse questionamento. Olha, eu posso fazer os votos personalizados contando a nossa história? E nós orientamos que não pode fazer voto personalizado no casamento católico, pois o casamento católico ele tem um rito a ser seguido. E muitos cerimonialistas não sabem de fato se podem ou não podem, ou como orientar os noivos nessa questão. Fique aqui que você vai descobrir como você pode agir nessa situação. Eu sou o Mikael, juntamente com minha esposa Karina, nós somos da Lisieux Cerimonialista. Somos especialistas em casamento católico. E essa é uma dúvida que permeia a mente de muitos cerimonialistas e noivos. Pode ou não pode votos no casamento católico, Mikael? E nós vamos responder agora. Neste vídeo vamos explicar se a igreja permite ou não que os noivos façam votos espontâneos no casamento, o que são os votos, como pode ser feito. E no final nós vamos dizer uma sacada que você vai gostar, se você deseja fazer votos, mas sabe que não pode, né? Já dando um spoiler aqui, então fica até o final. Se você acessou o Cerimonialista de Casamento Católico e quer saber, quer se aprofundar no rito do matrimônio, clique aqui e se inscreva. Nós vamos trazer conteúdos de alto valor para você, para que agregue no seu serviço e você seja conhecido como referência em casamento católico aí na sua região. E para você noivo também, se inscreva aqui, porque vai ter muitas dicas para vocês, muito conteúdo para ajudar vocês na organização do seu casamento católico. Primeira coisa que nós precisamos entender quando falamos de voto para casamento católico é entender o que é voto. Ficou muito popularmente conhecido o voto como aquele momento em que o noivo e a noiva escrevem uma mensagem e algumas promessas um para o outro e leem ali na cerimônia. A gente vê muito isso em filmes, em séries, em muitos casamentos, principalmente de origem protestante, de origem ali civil, que cada um pega aquela folhinha e lê, ele vai contar a história, aí promete que não vai acordar de cara fechada, faz diversas promessas assim, até com um teor um pouco mais descontraído e tal. Então, esses votos que muitos noivos, quando vão se casar na igreja católica, querem fazer, de fato, não pode e não é permitido. Por que, Mikael, os noivos não podem escrever suas próprias promessas? Porque o casamento católico ele é guiado através de um rito. Tem todo um rito a ser seguido. Assim como na igreja católica tem um rito para o batismo, rito da Santa Missa, tem um rito para o sacramento da unção dos enfermos, rito para o sacramento da crisma a ser seguido, tem também um rito do matrimônio. E tem até um livro próprio chamado Ritual do Matrimônio, esse aqui, que o padre utiliza para estar conduzindo toda a cerimônia. E nesse ritual consiste tudo que o padre vai falar, os noivos, as leituras, todos os gestos, os momentos, tudo descrito nesse rito. E nele também está descrito um momento chamado Rito do Matrimônio. O que é isso, Miquel? Esse rito do matrimônio é constituído por 3 partes, sendo ela diálogo antes do consentimento, que é aquela parte que o padre faz o questionamento aos noivos a respeito de 3 realidades: liberdade, fidelidade e filhos. Aquela parte em que o padre pergunta: é de livre e espontânea vontade que estão aqui? Aí os noivos respondem sim. E nesse momento é muito importante. Todas as respostas devem ser sim. Um sim claro e objetivo. Nada de gracinha, nada de piada, nada. Pois o padre tem autoridade para acabar e encerrar a cerimônia naquele momento. Eu sei que não é isso que vocês querem, não é mesmo? Então respondam sim, claro e objetivo. Depois ele pergunta: promete fidelidade um ao outro? Os noivos respondem sim. E por último, o último questionamento: vocês estão dispostos a aceitar e educar os filhos que Deus os enviar na lei da igreja? Sim. Aí, partindo desse momento, o padre vai falar: dê um ao outro a mão direita. Aí os noivos vão ficar de frente um para o outro, vão dar a mão direita, e ali vai ser feito o consentimento. O consentimento é o noivo e a noiva que falam para o outro. Essa é a principal parte do casamento, onde o noivo ele vai falar aquele trecho muito conhecido: eu, fulano, te recebo, fulana, como minha esposa, te prometo ser fiel, amar-te, respeitar-te na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Isso não é um textinho inventado pelo noivo, pelo padre, pelo cerimonialista. Isso é a forma oficial do rito do matrimônio. E ele tem esse formato por um motivo. Os noivos estão ali fazendo as suas promessas diante de Deus e da comunidade, nos termos em que a igreja reconhece válido para o sacramento do matrimônio. Ou seja, os votos do casamento católico são fixos
e não podem ser mudados. Não há possibilidade do noivo ou da noiva fazer uma promessa a mais, uma promessa. Não, o voto é fixo, isso faz parte do rito. Caso haja alguma alteração no rito, o casamento se torna inválido. Então isso é muito sério. E o rito, e essa parte do rito, ele pode ser feito de duas formas. Tanto os noivos pronunciando um ao outro, eu te recebo, como também o sacerdote, ele pode fazer em forma de questionamento, perguntando também para os noivos. Inclusive, este é um dos pontos que nós abordamos no nosso aprofundamento para casamento católico, né? Um aprofundamento para cerimonialistas que querem se aprofundar no rito e de fato serem referências no casamento católico, que querem entender cada parte, cada gesto. E aí o padre, nesse momento, o que ele fala? Consentimento, entrega da aliança, comunhão. Cada detalhe nós aprofundamos nosso aprofundamento para casamento católico, que o link está aqui na descrição. Seguindo, após o consentimento, tem outro trecho que é chamado a aceitação do consentimento, a qual o padre, em nome da igreja, ele aceita o consentimento dos noivos. E para concluir o rito do matrimônio, é feita a bênção e entrega das alianças, em que é feita a procissão de entrada das alianças, se caso for o desejo dos noivos. Ali o padre faz a bênção, né, com água benta na aliança, e aí o noivo vai entregar para a noiva e a noiva para o noivo. Feito isso, é concluído a parte chamada rito do matrimônio no casamento católico. Micael, e aquelas mensagens espontâneas? E aí, eu queria tanto relembrar um pouco da nossa história, fazer memória de alguns momentos nossos vividos, da nossa trajetória. E aí, pode ou não pode? Eu falei que no final teria uma surpresa para vocês, e é essa. O rito do matrimônio, como eu disse, ele não pode ser alterado em nada. Tem que ser seguido aquela fórmula. Mas, falando de experiência prática nossa, muitos noivos eles desejam fazer uma mensagem para o outro. Mensagem essa que vai contar história um pouco, vai falar ali do amor de um para o outro. Isso é muito bonito, de fato. Essa mensagem, ela pode ser feita não na celebração, mas pode ser feita na recepção. Sim, na recepção, os noivos, eles pegam ali o microfone, em algum momento ali da recepção, e falam um para o outro. Tudo lindo, maravilhoso, e se declaram ali um para o outro. Pode também ser feito, sabe aonde? Na lua de mel de vocês. Sim, temos relatos de noivos que decidiram fazer ali os votos, as promessas, ali na lua de mel. Sim, um pegou para o outro e fez ali, né, essa recordação, porque falou que é algo íntimo, né? Os noivos diziam isso, né? É algo muito íntimo, então é um para o outro. E também isso é bonito. Mas e na celebração? Como é que fica? E aí, nos nossos casamentos, a gente sempre recomenda os noivos que querem fazer o seguinte: olha, verifique com o padre. Gente, isso é muito importante. O padre, ele é o presidente da celebração. Ele é o responsável pela paróquia. Então, qualquer coisa que você vá fazer no casamento católico precisa passar pelo conhecimento e autorização do padre. Isso tem que ser claro para vocês. Não pensem, mirabolizem umas coisas criativas e cheguem lá e quer fazer na hora, sem consentimento do padre. Não! Porque o padre ali, ele pode muito bem barrar aquilo, parar, ou ainda, em caso mais grave, encerrar a cerimônia sem vocês se casarem. Então entendam, isso é muito importante. Casamento católico não é casa da mãe Joana. Você não pode fazer tudo que você vê na internet, TikTok, Instagram. Não! Tem um rito próprio a ser seguido e precisa ser apresentado ao padre o roteiro do seu casamento. As músicas, leituras, cortejo, tudo tem que passar pelo padre ou celebrante responsável. Dito isso, vocês podem apresentar para o padre a seguinte colocação: padre, nós queremos muito fazer uma homenagem, fazer uma mensagem de amor um para o outro, após, aqui está o pulo do gato, após a bênção final, padre. O senhor nos permitiria, você entendeu aqui? Após a bênção final. Por quê? Porque quando o padre dá a bênção, ali se encerra o rito do casamento, o rito do matrimônio como um todo. Então, a mensagem não iria interferir, não iria agredir em nada no rito. Então, seria algo após a bênção, né, caso você queira fazer na igreja. E ali o padre autorizando, aí sim, consciência limpa, vocês poderem escrever a mensagem um para o outro. E detalhe importante na mensagem: não pode haver nenhuma promessa na mensagem. Por exemplo, eu prometo acordar todo dia de cara feliz. Eu prometo todo dia lavar a louça. Eu prometo isso aqui. Não. Por que não, Miquel? Como eu disse, as promessas do casamento já foram feitas no consentimento. Ponto. Não existe promessa a mais, promessa a menos. Esqueça isso da sua cabeça. Então, o que eu coloco na mensagem? Aí você pode colocar ali um pouco a trajetória de vocês,
ali alguma menção de amor. E detalhe, gente, usem o bom senso, nada de um textão de 2 páginas, não. Já aconteceu toda a cerimônia, não há por que ficar 30 minutos, 15 minutos um falando para o outro, não. Faça uma mensagem sucinta, que expresse o sentimento de vocês. E dito isso, cerimônia realizada. Só partir para a assinatura, cumprimentos, ir para a recepção e viver feliz a graça do sacramento. Resumindo, votos personalizados no sentido de promessa, substituição de consentimento? Não, isso não pode. Mais uma mensagem ali para falar um pouco da trajetória do amor de vocês após a cerimônia pode ser levada ao padre, esse desejo de vocês, e ele autorizando, aí pode. E se você é cerimonialista, assessor, quer se aprofundar no rito do casamento católico, que você já deu para perceber que é bem detalhoso, é cheio de normas, de diretrizes próprias, não é como algum outro casamento, o link para o nosso aprofundamento do casamento católico está aqui na descrição. Esse aprofundamento é o próximo passo para você ser reconhecido e ser referência em casamento católico aí na sua região. E sim, você vai entrar na igreja e o sacristão, o pessoal da pastoral, o padre vai falar: ah, que bom que é você, então a liturgia vai ser respeitada, o casamento vai correr muito bem, assim como nós temos essa graça de ouvir em diversas paróquias que a gente vai aqui. É tão bom, gente, quando você é reconhecido, quando as pessoas olham e falam: ah, vocês são o pessoal do casamento católico. Sim, somos nós. Então, se você também quer ter esse reconhecimento e ser autoridade, e com isso também elevar o seu ticket, elevar o seu valor percebido, clique aqui e se inscreva no aprofundamento do casamento católico. Te garanto, essa é a sua oportunidade. Agora nos conte aqui nos comentários. Você já viveram alguma situação inusitada com relação a votos do casamento? O noivo queria um voto e o padre não deixou, e uma discussão, ou os noivos fez um voto cheio de promessas, ou o noivo trocou de paróquia para casar. Nos conte aqui que nós vamos ler, e os que a gente mais gostar vamos deixar fixado aqui no comentário. E não se esqueça, deixe o seu like e se inscreva, ative o sininho, porque o YouTube vai ver que esse conteúdo é relevante e vai mandar para mais pessoas, para que mais pessoas saibam dessa informação, que eu creio que foi muito útil para vocês. E você, noivo, compartilhe também para o seu assessor, para o seu cerimonialista. Cerimonialista, já compartilhe também para os seus noivos, para que eles fiquem cientes. E lembre-se, cerimônia católica é sacramento, onde os dois eles vão entrar como 2 e sairão como uma única só carne. E merece ser tratada e a cerimônia merece ser tratada com zelo, com respeito e com devoção. Então, se você gostou, até o próximo vídeo.